você, meu irmão e minha irmã, que acompanha o canal do Grupo de Reflexão Bíblica São Jerônimo. Hoje, queremos refletir juntos um pouco sobre o Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículos de 12 a 19. Neste Evangelho, nós estamos diante de um texto que chamamos de texto com características da literatura apocalíptica. Por que isso? Porque é um texto que fala de perseguição, sofrimento e convite à resistência, à esperança no contexto de dificuldades. O texto coloca Jesus anunciando profeticamente que seus discípulos serão perseguidos, torturados, presos por causa do seu nome, por causa da fé que professam nele, por causa do seguimento de Jesus. Veja, o evangelista, ao escrever esse texto e apresentar esse texto no sentido profético, como Jesus anunciando profeticamente o que a comunidade, os seus discípulos vão enfrentar, na verdade o texto está falando da realidade que a comunidade lucana estava vivendo naquele momento em que o texto estava sendo escrevido. O texto vai estar sendo escrito nesse contexto de perseguição. E o autor, então, evoca a lembrança de Jesus, dos seus ensinamentos, para que a comunidade conserve a esperança e a resistência no contexto de perseguição, de conflito, de dificuldade. É importante a gente perceber as imagens que o texto coloca, não é? Ele fala de perseguição, prisão, julgamentos perante as autoridades, e mesmo os familiares sendo pessoas que poderão, muitas vezes, se tornar seus algozes, entregando eles autoridades para serem torturados e até mesmo mortos. O texto, então, na verdade, está refletindo o que a comunidade está vivendo naquele momento, que está sendo escrito o texto. Perseguição, conflitos, tanto familiares como sociais, por causa da fé e do seguimento de Jesus. E o evangelista então convida a essa comunidade a permanecer fiel, a perseverar no seguimento de Jesus, a não desanimar diante da perseguição, mas ao contrário, confiar nele. E aí o evangelista vai trazer para a comunidade a recordação de que Jesus é aquele que não os abandona, que está sempre com eles, que está presente com eles, que está no meio deles, com a imagem de que eles não se preocupem com a defesa, porque eles serão inspirados pela ação de Deus, serão inspirados para saber o que dizer diante das autoridades. A imagem também dos fios de cabelo da cabeça, que são cuidados, olhados por Deus. Esse detalhe do fio de cabelo, algo tão insignificante, mas que Deus estaria atento a isso. Essas duas imagens são um convite à comunidade a confiar que, apesar da perseguição, apesar do conflito, apesar da situação difícil, eles não estão sozinhos. Deus está cuidando deles, está acompanhando eles nessa luta, está sustentando eles diante desse momento difícil. E é um convite também para nós, para que nós também, nos momentos difíceis, nos momentos em que somos muitas vezes perseguidos, somos criticados, somos rejeitados, porque professamos a fé em Jesus e os valores do Evangelho, os valores do amor, da justiça, da fraternidade, do perdão, por anunciarmos um reino que é o reino de Deus, um reino de amor e de fraternidade, que nós não desanimemos. Que saibamos que também hoje, assim como naquele momento da comunidade de Lucas, hoje também o Senhor continua conosco, olhando os fios de cabelo da nossa cabeça. Ou seja, cuidando de todos os detalhes, não nos deixando sozinhos nesse momento, mas nos animando, nos inspirando, nos conduzindo para que permaneçamos fiéis na missão. Irmãos e irmãs, que essa palavra renove em nós o ânimo, a esperança de sermos testemunhas no mundo da boa notícia do Reino de Deus, que é a boa notícia de Jesus.